Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de ensaios dos materiais. Essa é a parte 3 de ensaios de tração. Na aula de hoje, nós iremos focar na parte plástica da curva tensão-deformação. Um dos pontos mais importantes é o encruamento. Encruamento é nada mais do que o aumento da resistência mecânica do material devido à deformação a frio. Observem que no início do teste de tração nós temos uma linha reta que representa o ensaio elástico. Depois nós temos essa região de instabilidade que representa o patamar de escoamento ou região de deslizamento das discordâncias. E a partir desse ponto nós temos o regime plástico. Durante o regime plástico nós temos o encruamento. Observe que cada vez que eu deformo o material, olha só, à medida que eu ando pelo eixo X da curva, eu estou deformando o meu material, eu preciso aplicar uma força cada vez maior para continuar essa deformação. Se eu chegar, por exemplo, até esse ponto aqui do meu ensaio de tração e parar o teste, quando eu retomar esse teste, eu terei que aplicar exatamente essa tensão para que eu volte a ter uma deformação plástica, ou seja, o meu limite de escoamento aumentou. O que acontecerá na prática é que essa curva que era reta até esse ponto, quando eu cheguei durante o teste nesse ponto e descarreguei, eu vou ter que chegar novamente até esse ponto, olha, obtendo uma curva reta. Na prática pode ser que ela não seja reta, mas representando uma deformação elástica, para aí sim eu voltar a ter deformação plástica. Então observe que devido ao encruamento, agora o meu material apresenta um limite de escoamento mais alto. E se eu continuar a deformar, olha, chegar até esse ponto e parar o teste de tração, voltar a fazer esse teste com esse mesmo material que já foi deformado, eu terei agora um limite elástico ainda mais alto. Ou seja, o meu material ganhou resistência mecânica. Ele ganhou uma resistência extra antes dele chegar ao regime plástico. Então ele foi encruado. Se eu quiser que o meu material volte a ter o comportamento original, eu tenho que fazer um tratamento térmico. Dentre os tratamentos térmicos que eu realizo no material para que ele volte a ter as suas propriedades originais, está o recozimento, vamos diferenciar também a curva tensão-deformação verdadeira da curva tensão-deformação de engenharia. Nós já vimos nas aulas passadas que a curva tensão-deformação de engenharia nos dá diversas informações importantes. Porém, ela não me dá os valores verdadeiros de tensão e de deformação. E durante processos, como por exemplo, de conformação mecânica, eu preciso dessas informações verdadeiras. Qual que é a diferença da curva tensão-deformação real da curva tensão-deformação de engenharia ou convencional? A curva tensão-deformação convencional, ela vai ter aquela queda na tensão após o limite de resistência à tração. Essa queda acontece porque eu ainda estou dividindo a tensão aplicada pela área inicial. Mas como nós podemos ver aqui, a equação da curva tensão-deformação verdadeira, ela é diferente. A tensão verdadeira, ela não é carga sobre a área inicial. Ela é carga sobre a área instantânea, naquele momento. Então, não vai haver aquela queda de tensão igual há na curva tensão de engenharia. A deformação também é diferente. Lembrem que a deformação convencional ou de engenharia,
era comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. A deformação verdadeira é ln do comprimento final pelo comprimento inicial. A equaçãozinha dela está aqui. Mas para obter esse gráfico, eu terei alguns problemas, pois é muito difícil obter os valores, por exemplo, da área superficial da seção superficial, não me desculpem, a área da seção transversal instantânea durante todo o teste. Eu precisaria de equipamentos muito sofisticados para conseguir fazer essa medição. Mas eu tenho equações matemáticas que me ajudam a obter esses valores sem precisar de tais equipamentos tão caros. As equações que transformam a deformação real para a deformação convencional e a deformação convencional para a deformação real, a tensão real para a tensão convencional e a tensão convencional para a tensão real são essas aqui. Se eu tiver a deformação convencional, facilmente obtida através de um teste de tração, basta utilizar essa equação. Deformação real é igual a ln de 1 mais a deformação convencional. E assim eu transformei a minha deformação, que era convencional ou de engenharia, para uma deformação real ou verdadeira. Para a tensão, basta utilizar a equação de baixo. A tensão real é igual à tensão convencional em um determinado ponto, multiplicado por 1 mais a deformação convencional. A dedução matemática dessa equação não vai entrar no escopo do nosso curso técnico. Para vocês que forem fazer um curso de graduação, nós iremos nos aprofundar na teoria matemática, ok? Mas para o nosso curso técnico, entender a aplicação dessas equações, ela é mais importante para a gente. Vamos fazer um exercício para fixar esse conceito de transformação da deformação real para a deformação convencional para a deformação real e da tensão convencional para a tensão real. Qual a tensão e a deformação real no ponto que representa o limite de resistência mecânica à tração do gráfico tensão-deformação de um aço SAI 1045, como descrito abaixo. Esse gráfico, então, que nós estamos vendo é de um aço SAI 1045. Aqui é necessário que nós lembremos de alguns conceitos básicos. Primeiro, um aço, seja ele qual for, ele é muito versátil e muda as suas propriedades dependendo da deformação a frio. Lembrem que nós já falamos disso? Se eu tivesse deformado esse material antes de ter feito esse teste de tração, talvez essa linha reta chegaria até aqui, porque ele tinha sido encroado. Nesse caso, ele não foi. Se esse material tivesse passado por tratamentos térmicos, como por exemplo uma têmpera, essa curva teria um formato diferente também. Ela poderia ter uma cara mais assim, olha, um limite de escoamento mais alto, uma pequena deformação plástica e a fratura. Porque a têmpera aumenta a resistência mecânica, mas torna o meu material mais frágil. Então, quando eu digo que eu tenho um aço SAI 1045, não necessariamente todos eles apresentarão esse comportamento. Ok? Apenas olhando pela curva, eu precisaria de valores tabelados ou de curvas similares desse aço 1045 que passou por diversos tratamentos térmicos ou por diversos processos de conformação para analisar exatamente as suas propriedades. Mas vamos considerar este gráfico da maneira como ele está descrito aqui, sem nos apegar, de fato, aos tratamentos térmicos ou deformações plásticas que ele tenha sofrido.
Essa é a informação que eu tenho. Eu quero saber qual a deformação real e a tensão real no ponto que representa o limite de resistência mecânica. Esse gráfico é um gráfico de tensão-deformação de engenharia. Olha só o eixo tensão e olha só a resistência caindo, a tensão caindo. Isso é característico de um aço de um gráfico tensão-deformação de engenharia. Onde que é o ponto que representa o limite de resistência mecânica? É esse ponto aqui, olha. Para a tensão convencional, eu tenho algo em torno de 770 MPa. E para deformação, algo em torno de 0,11. Vamos transformar isso para tensão e deformação real? Olha só. Traçando linhas exatamente nesse meu ponto, eu vou observar que o meu limite de resistência em torno de 770 MPa, quem quiser fazer com uma régua ou com alguma metodologia computacional para ficar mais preciso, fique à vontade. Aqui eu fiz mais no olho, apenas como exemplo para o nosso exercício. E a nossa deformação é de 0,11. Essa informação 0,11, ela representa a deformação convencional que tem como fórmula comprimento final menos comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Como estou dividindo comprimento por comprimento, a unidade dessa deformação é adimensional. Mas por prática de engenharia, nós trabalhamos com a unidade milímetro por milímetro. Mas matematicamente, dividir milímetro por milímetro torna a minha unidade adimensional. Mas nada impede que nós trabalhemos com milímetro por milímetro. Observe também que uma deformação de 0,11 representa uma deformação de 11%. Em alguns gráficos, ao invés de você ver 0,1, 0,2, 0,3, você verá 10%, 20%, 30%. Tomem cuidado, vocês têm que trabalhar com a unidade correta. Quando for passar para as equações, 20% é 0,2, 30% é 0,3 e 2% é 0,2. 0,02, me desculpem. Então, olha só. Utilizando a equação de deformação, nós temos que deformação real é ln de 1 mais 0,1. Isso é igual a 0,104 milímetros por milímetros. Poderia arredondar e definir que o valor é 0,10. A tensão é igual a 770 multiplicado por 1 mais 0,11. Isso é igual a 855 MPa. Observe então que esses são os valores de tensão e de deformação reais. Nós encerraremos a nossa aula por aqui. Quem quiser acompanhar a disciplina de uma maneira mais fácil, fique à vontade em seguir o canal, ativar as notificações e até dar um like. Assim, o vídeo será notificado para vocês de uma maneira mais tranquila e mais fácil. Na próxima aula, nós falaremos sobre coeficiente de encruamento, coeficiente de resistência e daremos continuidade aos ensaios de tração. Muito obrigado a todos vocês e até mais.